Olá, bom dia. Hoje, dia 25 de janeiro de 2021. Estamos aqui para mais um Today, começando a semana, segunda-feira. Segunda-feira é dia de labuta, já logo cedo já estamos por aqui. Deixa eu cumprimentar as pessoas que já estão entrando aqui comigo. A Emília Auyagui conosco, a Verônica Maria também, Márcia Cristina Mendes, Leila Jatke, quem mais está por aqui? Angel Barbalho, a Kélvia Santana, Miriam Santana, a Síria de Souza, quem mais? Vamos ver quem mais está por aqui. A Elunay Cardoso também está aqui. Maria Ramos também está por aqui. A Madalena Martins. A Dos Santos Duarte Débora conosco também. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber a todos que já estão aqui conosco. Bom, eu vi que a Leila Jatke disse aqui, ó, bom dia, doutor, estou com os exames que o senhor pediu prontos. Então, daqui a pouco eu te chamo, Leila. Deixa eu só fazer alguns comentários antes aqui, ó. Bom, nós estamos ainda vivendo os primórdios da vacinação, né? Hoje eu estava vendo uma matéria que o Brasil chegou a 580 mil pessoas vacinadas. Mas eu me lembro de uma matéria antes de iniciar, né, o processo da liberação da vacinação, né, de emergência, tanto com a vacina de Oxford quanto com a vacina Coronavac, da AstraZeneca. E aí, no caso, nessa matéria que eu li, estava dizendo o seguinte, que o Brasil era o único país que tinha a capacidade de vacinar 1 milhão de pessoas em 24 horas. Ou seja, 1 milhão de pessoas em 24 horas, levando em consideração que já temos mais de uma semana a vacina liberada, já era para nós termos 7 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Porém, estamos com 580. Ou seja, chegamos um pouquinho a mais de 500 mil de pessoas vacinadas, com uma capacidade, segundo, né, um ex-ministro nosso, de que o Brasil poderia vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Ou seja, estamos bem atrasados, né, nessa questão da vacinação. Na sexta-feira nós tivemos a chegada de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, né, vinda da Índia, trazida pela companhia Emirates. E hoje nós temos a distribuição em 82 municípios, né, do Rio de Janeiro dessa vacina de Oxford. E nesse caso nós já estamos aí então com 2 vacinas agora, né, sendo utilizadas no Brasil. Ontem estive conversando com uma amiga que é enfermeira aqui em Brasília e disse que lá no hospital onde ela trabalha os profissionais já estão sendo vacinados e que nessa semana, né, ela também vai ser vacinada com a vacina, né, vinda da China, com a Coronavac. Eu devo preparar alguma coisa sobre vacinação, o pessoal tem pedido bastante para a gente poder falar alguma coisa. Então, talvez eu fale alguma coisa sobre vacinação, tá? Sobre essas vacinas que nós temos hoje sendo utilizadas no Brasil e também sobre a tecnologia mais nova que tem sido utilizada nessa questão da vacinação, que são as vacinas dos Estados Unidos, tanto da Moderna quanto da Pfizer, ok? Bom, infelizmente nós continuamos aqui com uma média móvel, né, ou seja, dos últimos 7 dias acima de 1.000 mortos, Brasil ainda, né, com uma dificuldade enorme de fazer o controle da pandemia. Ontem, por exemplo, eu saí à noite, onde eu fui fazer uma palestra, e eu percebi o número de pessoas, né, nos bares, restaurantes, né, assim sentado, né, fora do estabelecimento, ali na calçada, todos sem máscaras, né, com processo de aglomeração. Então é coisa complicada, né? O brasileiro é muito teimoso. Ontem, por ser domingo, nós sabemos que a estatística de mortos não é 100% verídica. Muitos ficam para ser contabilizados durante a semana, mas ontem foram 606 óbitos confirmados no Brasil, e a média móvel de 1.030, né? Hoje no Brasil nós já estamos aí com
8.844.600 brasileiros que foram infectados. É claro que isso são valores com subnotificações, né? Nós não temos os valores reais. Mas o que eu queria chamar a atenção para finalizar essa introdução aqui é o seguinte, que hoje nós estamos com 8 estados com alta nas mortalidades. E os estados são os seguintes: Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima, Rondônia e Tocantins. Então esses são os estados, né, que estão com um número de alta. E a média de casos dos últimos 7 dias no Brasil foi de 51.642 novos casos em 24 horas, ou seja, é um número ainda bem elevado, mesmo que tenha tido um decréscimo do número de casos na casa de 5% a menos. E também estamos aí com um total de 217.081 pessoas, né, que faleceram por conta dessa pandemia. São números muito expressivos e números que assustam bastante. Eu estive conversando com um amigo, ele disse assim, mas essas pessoas, né, que morreram de corona morreriam de outro problema. Porém, os cartórios mostraram que no ano de 2020 nunca teve um registro de mortes tão grande. Ou seja, tivemos sim um aumento do número de mortalidade no Brasil, independente, né, de ter o corona. Então nós temos aí sim outras doenças que são causas mortes, porém tivemos um aumento expressivo por conta do corona. Precisamos continuar nos cuidando, né? Não dá para brincar, a questão ainda está bem descontrolada, mesmo que a gente tenha 580 mil pessoas vacinadas no Brasil, ou seja, já tem iniciado o processo de vacinação, leva entre 30 a 45 dias para que uma pessoa, depois que tome a vacina, comece a ficar imunizada contra a doença. Bom, Leila, estou chamando, vamos conversar com a Leila. Vai dar. A internet ontem não estava funcionando à noite, eu estava super preocupado, achando que hoje já ia ter problema no Today, mas deu certo, consegui conectar. A Leila também está por aqui. Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo certo. E aí, como é que está esse período gestacional? Tá caminhando tudo bem. Estamos com quantas semanas agora? 16. 16 semanas. Então agora segundo trimestre, né? Já vencemos o primeiro que fechou com 13. Quanto que você teve de ganho de peso no primeiro trimestre? Nada. Não. Na verdade, no primeiro eu perdi 300 gramas. Foi para 81.700. Assim, né? 81.700. Ok, isso não é preocupante para o primeiro trimestre. Então, troféu joinha, já ganhou um troféu no primeiro trimestre. Só que daqui para frente, agora, a história muda, né? Ou seja, agora nós temos que observar um ganho de peso semanal de aproximadamente 300 gramas de máximo, né? Então, precisa ter. Nessas 3 semanas, já do segundo trimestre, como que foi o ganho de peso? Então, daí eu não. Na 14ª e 15ª, acho que não tinha aumentado nada. Aí na última eu aumentei quase 1 quilo. Ai. Eu não consegui me pesar bem certinho todas as semanas, né? Mas assim, desde o começo até agora foi 1 quilo. Desde o começo da gestação. Tá, então vamos pensar. Se foi 1 quilo e temos 3 semanas de segundo trimestre, se for 300 gramas de máximo para cada semana, daria um total de 900 gramas. Então a senhorita já passou 100 gramas do que poderia ter ganho no segundo trimestre. O primeiro esquece, o primeiro acabou. Não vamos contabilizar o primeiro, não, que depois dá errado esse negócio no fim, né? Então, assim, determina, Leila, um dia da semana para que você possa fazer a pesagem. Preferencialmente sempre no mesmo horário, né, e com o mesmo padrão de roupa, né? E todas as semanas, então, é preciso fazer essa avaliação para que a gente tenha condições de observar o seu desenvolvimento no segundo trimestre, e isso também vai valer para o terceiro trimestre. Esse é um período muito importante da gestação, onde agora o bebê ele começa a demandar uma quantidade de energia maior para o seu desenvolvimento. É agora que o bebê ele começa a ganhar um pouco de peso. Claro que
A maior parte do peso, ela vem lá no terceiro trimestre, mas a gente não pode deixar de observar esses detalhes agora no segundo. Agora já tem um ganho de peso que é aceitável, que é necessário para o bom desenvolvimento do bebê. Enjoos, como é que está? Não, no primeiro trimestre que eu tive, assim, mas nada forte, que a gente tinha comentado com o senhor, né? E ainda continua tranquilo, não teve mais nada, né? Sim, não, Beleza, não tive enjoo forte. legal. Atividade física. Caminhada todo dia de manhã? Ok, muito bem. Todo dia não, né? Sábado e domingo não, mas de segunda a sexta, sim. 5 vezes na semana. Um bom padrão. Legal, bacana, né? E como que está o sono? Dormindo cedo, acordando cedo, Legal. Ainda conseguindo... mas acordo bem cansada, mas tenho dormido bastante, assim, a quantidade de horas que preciso dormir. Legal, isso é bom. Posição na cama tá fácil ainda de achar uma, né? Tá. Logo, logo já começa a mudar essa história. É, Daqui a pouco já começa a ficar difícil de achar uma posição para dormir, né? E isso é muito importante, né? O ambiente aonde a gestante dorme deve ser muito bem observado. A questão de luminosidade pode interferir na qualidade do sono, interferindo você conseguir alcançar e permanecer tempo suficiente no sono profundo, que é justamente esse sono que traz o processo da regeneração, do descanso. Então, a luminosidade é importante. Celular, por exemplo, se for ficar ligado com a tela virada para baixo, né, para que não receba notificação e deixe o quarto brilhando, isso interfere já no nosso ciclo de sono. Também é importante a gente observar a altura de travesseiro nesse momento, né? A questão de um travesseirinho ali no meio das pernas, tudo para deixar a coluna mais alinhada possível. Porque as dores de coluna no período da gestação é algo que acompanha as mulheres, né? Então tem que observar. E o trânsito intestinal, como é que está? tá normal. Que bom, porque durante a gestação, a gente sabe que tem duas coisas que acabam interferindo muito no padrão do trânsito intestinal da mulher. A primeira é o aumento da progesterona. A progesterona é um hormônio super importante nesse período gestacional para que consiga manter a gestação. Então, todo o processo de fixação da placenta dentro do útero depende do aumento da progesterona. Só que a progesterona é um hormônio que também acaba diminuindo um pouco a contração da musculatura intestinal. Então, é perceptível que em determinado momento da gestação a mulher possa ter um risco maior para uma constipação intestinal. Então, é importante observar os detalhes. A atividade física melhora o tônus da musculatura, então acaba minimizando o efeito da progesterona. Tem que observar muito bem também a ingestão de fibras, tanto solúvel quanto insolúvel, ou seja, alimentos integrais, né, frutas, verduras, hortaliças, tudo isso é muito importante nesse período. E a quantidade de água que se bebe também. E a quantidade de água é bom já Sim, aumentar. Pode eu falar. tenho cuidado, assim, para comer bastante fibras e eu tô tomando em média 3 litros por dia de água. Legal, muito bom. Você vê que está funcionando essa quantidade de água. E água é muito importante agora, porque depois que o bebê nascer, aí a quantidade de água ainda aumenta a demanda, né? Porque a base para a produção de leite é a água. Então tem muita gente que quando chega lá no período da amamentação e você não estiver produzindo de repente quantidade suficiente de leite, vai falar assim, come curau de milho, come pamonha, come isso. Não é isso que aumenta a produção de leite. O que aumenta a produção de leite É, são água. duas questões, é a água e a sucção do bebê. Então essas duas coisas são muito importantes depois. Legal. Tá, e depois, quando nascer, tem algum cálculo de quantidade de água por quilo, assim, que nem a gente sempre faz? A gente faz hoje 35, né, para cada quilo de peso. Pode aumentar para 40, 45, não mais que isso também, né? Senão acaba virando uma coisa muito exagerada. E aí, no caso, vai pensar que virou um camelo, né, de tanta água que vai ter que beber. Então, não precisa também do exagero, mas é sempre importante observar. E tem que observar também uma questão importante quando se fala da necessidade de água no período, né, de lactação, é você observar como está a temperatura e a umidade do ambiente. São coisas que interferem bastante, né? Quando você está no período de verão, a temperatura por ser alta aumenta a sudorese, então você tem que observar essa quantidade de suor que você tem. Se você é uma pessoa que transpira muito, então tem que observar esse detalhe. Se é um período onde nós estamos no período seco, por exemplo, aqui em Brasília, quando chegar um período, né, que o bebê vai nascer, a gente vai estar numa secura só.
né? Então não vai estar chovendo já há muito tempo, então tem que observar esses detalhes porque isso também interfere na necessidade de água. Muito bom. Legal. E vamos lá então. O que você tem de exame em mãos? Então, exames eu fiz todos aqueles que o senhor tinha pedido, né? Eu vou começar pelo que eu percebi que tá bem feio. Bem feio. Bem feio. Que é a ferritina. Tá, deu 14,9. 14,9 é ruim para gestante, hein? E já começou a tomar alguma coisa ou ainda nada? Então, a minha mãe, ela tá tomando, mas daí ela disse que era pra esperar conversar com o senhor pra ver o que você disse falar, né? Mas eu já comecei a trocar da cenoura pra beterraba no meu suco verde. Tem que acrescentar ferro, né? Então, alguns detalhes importantes. Você não levou ainda, né, na ginecologista lá para poder fazer a avaliação, Não. né? Ok. Bom, as principais fontes de ferro que nós temos, né, são os vegetais verdes escuros, eles são bem concentrados em ferro. Aí nós temos a semente de girassol, que tem uma quantidade legal também, Aí eu coloco no suco também. e o gergelim. O gergelim tem muito ferro, né? O gergelim, assim, chega a impressionar, tanto no cálcio quanto no ferro, né? Se a gente for observar, por exemplo, o gergelim, ele em 100 gramas de gergelim, 100 gramas de leite, claro que ninguém vai comer 100 gramas de gergelim, mas só para questão de, né, observação, na questão do cálcio, ele tem, se for o branco descascado, 4 vezes mais cálcio que tem no leite. Se for o branco integral, tem 7,5 vezes a mais. E se for o preto, tem 10 vezes mais cálcio do que tem no leite. Então, é riquíssimo em cálcio. Isso, acho que todo mundo já sabia que o gergelim era fonte de cálcio. Agora, com relação ao ferro, o gergelim, 100 gramas dele, levando em consideração 100 gramas de carne, mais uma vez, não vamos comer 100 gramas de gergelim, mas ele tem 3 vezes mais ferro do que tem em 100 gramas de carne. Então, se a gente for observar, 33 gramas de gergelim teria a quantidade de ferro que tem em 100 gramas de carne. Então, é um alimento que vale muito a pena também a sua ingestão, pensando na dosagem de ferro. E lembrar sempre que ferro de origem vegetal, ele tem uma taxa absortiva menor. Então é importante ser consorciado com vitamina C. Então esse é um aspecto muito importante. Se eu vou fazer um suco verde, vou ter que colocar alguma coisa que seja cítrica porque tem vitamina C. Se, por exemplo, na hora do almoço eu vou fazer um molho para minha salada à base de tahine, que é a pasta de gergelim, eu preciso adicionar limão, ou no molho, ou beber de repente ali um pouquinho de suco de limão, laranja, alguma coisa assim, para que dessa forma eu potencialize a absorção do ferro. Então, um molho para salada que eu acho que você deveria sempre utilizar é tahine com mais alguma coisa. Então, você pode fazer tahine, mostarda e mel, fica legal. Você pode fazer tahine com limão, pode fazer tahine com alho. Então, aí você vai mudando. Tahine com açafrão também fica legal, e mel, porque aí ele dá um gostinho agridoce, mas dá uma coloração meio amarelada. Então, você vai mudando, né, os ingredientes, mas o tahine deveria ser, né, algo bem presente na sua alimentação agora, por ser uma boa fonte de ferro. Vai ajudar bastante nesse período também. Então, faça lá o seu suco verde, acrescente um molho que seja rico em ferro na hora do almoço e, preferencialmente, né, que tenha sempre mais uma hortaliça verde escura no horário do jantar. Então, um dia você pode fazer lá uma salada onde você vai comer rúcula, no outro dia você vai comer uma couve refogada, no outro dia você vai fazer um macarrão com molho de espinafre e assim por diante. Sempre acrescentando o verde escuro e o gergelim, né? Isso vai ajudar bastante. Porém, obviamente, só isso não vai ser o suficiente, né? Isso a gente daria como dicas para alguém que está com nível normal de ferritina, não para quem está beirando lá na beira do precipício, né? É porque assim, até 10 é aceitável. Só que assim, ninguém vai querer ficar no 10, né? E lembra da nossa primeira conversa, né? Onde eu disse assim, ó, engravidou, esquece, o organismo não vê você mais como prioridade. A prioridade agora é o bebê. Então ele vai tirar tudo que ele pode, né, de você para dar para o bebê, porque a manutenção da vida é mais importante para o nosso cérebro. Então, o que vai acontecer nesse caso aí? Você vai depletando os seus estoques de ferro, a tendência é que ele vá caindo. Então, nós precisamos dar um suporte.
Eu sempre tenho orientado de 65 miligramas de ferro. Para ter 65 miligramas de ferro, você tem que tomar uma média de 160 miligramas de sulfato ferroso. Só que como você está gestante e você vai ter dificuldade de encontrar o de 65, não sei o que aconteceu, parece que todo sulfato ferroso que conferia 65 miligramas de ferro desapareceu do mercado. Né? Em todo lugar as pessoas dizem que não estão encontrando. Você vai encontrar geralmente o de 40, e aí você toma a dose dobrada, né? Vai dar um pouquinho mais de 65, vai dar 80, ou 80 ou 90, que você pode encontrar o de 40 ou de 45, né, miligramas de ferro, não de sulfato ferroso. Não. Então, tem que dar pelo menos 65 miligramas de ferro, daí para mais. Né? Uma vez ao dia, tem que ser no intervalo das refeições para tomar esse sulfato ferroso, nunca junto com a refeição. 2 horas longe. Então, por exemplo, tomei o de jejum 7 da manhã, a partir das 9 eu posso tomar o sulfato ferroso. Se for almoçar meio-dia, entre 9 e 10, em qualquer horário desse, pode tomar o sulfato ferroso. Lembrando que sulfato ferroso, né, tende a dar uma piorada no trânsito intestinal. Então é importante você também fazer essa observação. Então assim, não compre sulfato ferroso pensando assim, vou comprar sulfato ferroso já para 3 meses porque está barato aqui, então eu vou comprar. Porque pode ser que você não se adapte bem ao sulfato ferroso via oral. Se acontecer isso, aí o ideal é fazer a correção através, né, da via endovenosa. Então vai jogar direto uma infusão de ferro na veia, para que assim você possa fazer essas devidas correções, e também é uma vantagem porque você não vai ter a interferência no trânsito intestinal. Se você se adaptar à via oral, é mais fácil. Se não, tem que fazer a solicitação então lá para o ginecologista para que seja feita a correção endovenosa, tá? Mas temos que corrigir para não ficar deixando esse negócio perigar de daqui a pouco você chegar no final da gestação com uma anemia, né? E isso acontece bastante, lembra, Leila? Não é mais prioridade agora, né? Sim. Esse está ruim, já sabemos o que fazer. O que mais? Sim. Por aí. Tá. Daí tem a vitamina B12, tá 254,6. Está dentro de um nível de normalidade, mas mais uma vez, né, já está caindo, né? Nesse caso, já vale a pena também tomar vitamina B12, né? Veja, por isso que eu acho interessante a gente fazer uma análise aqui. Toda mulher, quando fica gestante, né, a ginecologista geralmente fala assim, olha, você vai tomar essa vitamina aqui, tá? Dá o nome lá da vitamina e aí fala para você tomar durante todo o período gestacional. Eu vejo como mais importante do que a gente tomar um complexo polivitamínico, né, também rico em minerais, do que você tomar esse complexo polivitamínico, você fazer exames específicos. Porque os exames específicos, eles te dão correções de você fazer uma correção ajustada, pontual, daquilo que realmente você precisa. Então veja, hoje o ferro precisa. Aí quando você olha nesses complexos, a quantidade de ferro que tem ali supre 100% da necessidade. Bom, mas 100% da necessidade, eu devo me lembrar que eu estou tomando junto do horário da refeição, esse complexo vitamínico tem que ser tomado, vitamínico mineral tem que ser tomado junto com a refeição, é onde eu não tenho uma absorção tão boa do ferro. Além disso, ofereço 100%, mas eu não garanto que 100% vai ser absorvido. Então nós fazemos o uso de algo que não vai fazer as correções da maneira como precisamos. Então, quando fazemos exames específicos de coisas que sabemos que geralmente caem, ou que geralmente já começam baixo no início da gestação, isso nos dá a possibilidade de fazer as correções pontuais. No caso do ferro, a gente já viu que precisa. A vitamina B12 também vai precisar. E aí, nesse caso, você pode tomar o Citoneurin 5000. É um comprimidinho e ele tem 5.000 microgramas, uma dose bem elevada. E como está dando uma perigada, você pode fazer o seguinte. Durante um mês, você toma um comprimido por dia. A hora que fechar um mês, você começa a tomar um comprimido por semana. Por que eu estou passando via oral? Porque você está com um nível dentro da suficiência. Então isso mostra que você tem absorção de vitamina B12 intestinal. Se você já tivesse com um nível abaixo de 200, aí a correção teria que ser através de injeção. Nesse caso, não precisa ser injeção,
porque está dentro da suficiência, mostra que você faz a absorção intestinal, então podemos fazer correção dessa forma. Por que eu estou enfatizando? Porque tem muita gente assistindo que de repente vai encontrar a sua vitamina B12 abaixo de 200 e aí para essas pessoas já não serve a suplementação via oral. Tem que ser uma suplementação via poupansal, né? Tem que ser injeção, não tem jeito, né? Porque senão não faz correção. Então para você ainda podemos manter dessa forma que você vai conseguir fazer a devida correção. Tá. E aí, por um comprimido por semana, toma até o fim da gravidez ou toma uns meses e depois faz o exame de novo? Não, vai até o fim da gravidez agora. Tá. Um por dia durante um mês, depois um por semana até o fim da gestação. É claro que você deve fazer uma outra coleta de sangue até o fim da gestação e a gente vai ver como está. E dependendo de como está, voltamos à prática de um por dia novamente. Junto com a refeição, né? Isso é importante. B12 é junto com a refeição. Ferro é longe. E pode ser de B12 é manhã, junto. né? Pode ser de manhã. Eu sempre gosto que os suplementos, né, que é para tomar junto com a refeição, sejam utilizados na refeição da manhã. Eu vou explicar o motivo. Uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte: o nosso metabolismo ele funciona de maneira diferente ao longo do dia. O que quer dizer isso? Nós temos gastos calóricos maiores pela manhã do que pela noite. À noite, nosso corpo está se preparando para descansar. Então, nós temos uma digestão que também é diferente com relação à parte da manhã e à parte da noite. À noite, a gente não pode comer ou abusar de gordura, porque a digestão é mais lenta. Se a digestão é mais lenta à noite, porque o metabolismo está mais lento, nós temos que lembrar que a quantidade que é produzida de suco gástrico, quantidade de bile que é produzida à noite, as próprias enzimas produzidas pelo pâncreas e também pelo intestino, são diminutas no período da noite. Isso faz com que a digestão da noite seja mais lenta e o aproveitamento do que se come à noite é menor do que aquilo que se come pela manhã. Veja, depois que você fez a digestão da noite, você entra num período de jejum, geralmente um jejum que varia de 9 a 12 horas. Então vamos pensar aqui, são 12 horas que o teu corpo não faz digestão. Nesse período de 12 horas, você conseguir produzir quantidade suficiente de enzimas do pâncreas, você tem quantidade suficiente de saliva rica em enzima, você tem quantidade suficiente de ácido clorídrico, de gastrina e de enzimas produzidas ali pelo intestino. Então, a digestão da manhã é a melhor digestão do dia. Se ela é a melhor digestão do dia, o aproveitamento dos nutrientes é melhor de manhã do que à noite, ou ainda comparado à refeição do almoço. Então eu vejo sempre com bons olhos tomar os suplementos junto à refeição da manhã. Acredito numa absorção muito melhor e o aproveitamento melhor. Tá. Vamos lá. Tem gente que fez uma pergunta interessante aqui, ó. Qual o melhor horário de tomar o cálcio mais magnésio? Bom, cálcio e magnésio, se os dois estiverem juntos, você pode tomar junto ao horário da refeição. Junto ao horário da refeição. Se fosse tomar o magnésio sem o cálcio, aí o magnésio tem que ser separado da refeição. Nunca junto, porque interfere na absorção do cálcio. A vitamina D tem que ser tomada numa refeição que contenha gordura. Vitamina C em qualquer uma das refeições. O ômega 3 também depende da gordura, então junto à refeição. E a N-acetilcisteína, por ser um aminoácido, deve ser ingerido junto à refeição também. Então, aí nesse caso, todos esses suplementos que foram perguntados aqui podem ser tomados junto à refeição. Pode continuar agora. Tá. Agora a vitamina D, que é a que eu tô tomando ainda, né? Deu 36,1. E antes estava em quanto? Tava 21. 21. Antes de começar a repor. Ok, então nós já conseguimos corrigir e já estamos no nível de suficiência. Legal. Você está tomando 7.000 I diário? Okay, isso, legal. Acho que daqui uns 15 dias que termina. Beleza. Bom, depois que terminar, nós não vamos ficar sem. Não vamos ficar sem. Porém, a gente pode trabalhar uma dose de 2.000 UI, né, diária para manutenção. A gente acredita que você vai chegar aí próximo dos 40, né, ao final desse período de suplementação, que é justamente o que a gente desejava, para ver que realmente dá certo, né? Bate lá. A gente
fala que dá certo, e mais uma pessoa provando aí pra gente que corrigiu e tem dado certo. Esse nível de 7.000 I, para quem está entre 20 a 30, toma 7.000 I por 3 meses. Para quem está abaixo de 20, toma 15. Para quem está abaixo de 10, vai tomar injeção, porque senão pode correr o risco de alguma coisa grave, né? Então não tem jeito, abaixo de 10 é injeção. 10 a 20 toma 15.000 I diário, de 20 a 30 toma 7.000 e os 7.000 se provou suficiente. Aí o que nós vamos fazer? Quando terminar, você vai tomar 2.000 UI diárias, com o propósito de fazer uma manutenção. Outro dia, conversando com uma pessoa no Today, essa pessoa fez a correção da maneira como a gente orientou, chegou num nível de suficiência de 63, né, um nível excelente. Só que aí ela reduziu para 2.000. E é idosa, né? E por ser idosa, a taxa absortiva geralmente já é menor, né? Assim que ela reduziu para 2.000, em um mês ela saiu de 63 para 48. Ou seja, no caso dela, 2.000 para manutenção era insuficiente. E aí a gente teve que prescrever uma dose um pouco maior, de 5.000, para tentar manter no nível que estava. Então aí nesse caso nós vamos fazer a tua observação também, para ver como que vai processar depois que nós terminarmos a suplementação. Aí você começa a tomar 2.000 e quando for fazer exame sanguíneo de novo, inclui vitamina D. E aí a gente vai ver em que nível que está. Se perceber que ela não conseguiu se manter ali próximo do 40 e começou a cair, dose de 5.000 para manutenção aí. Eu, por exemplo, tomo 5.000 para manutenção hoje, né? Para mim, 2.000 também vejo que não é uma dosagem que ficou tão legal. Isso depende de cada pessoa, né? Para mim, a dose de 5.000, eu tomo as 35.000 que eu preciso tomar durante a semana num único dia, mas fazendo a conta, dividindo 35.000 ali por 7, dá a dose das 5.000 diárias, né? Então a gente baixa para 2 e depois realiza o exame, dependendo como for. Consegue fazer nessa dosagem 35.000? Na verdade, assim, eu tenho a de 5.000 e aí eu tomo 7 de uma vez só. Ah, tá. Mas dá para fazer nessa dosagem. A gente encontra dosagem de 50.000 no mercado, né? E eu até achei uma outro dia que eu achei bem interessante, aonde ela estava, né, no valor de R$ 83 e ela tinha uma dose de 50.000 I por comprimido. Se você fizer a conta, que eu mandei você suplementar com 7.000 I. Então vamos imaginar, 7.000 I vezes 7 dias na semana, dá 49, né? E se você toma uma de 50 por semana, já daria essa dose. Então, comprando essa vitamina, que estava no valor de R$ 83, daria para você tomar por 12 semanas. 12 semanas. Então, olha só que interessante, era um valor muito bom. Até me surpreendi com o valor e comprei lá para o meu sogro e para minha sogra. Mas não precisa ser pastilha sublingual, então, esses valores que você passou. Não, aí não precisa ser a sublingual. Mas veja que o valor estava compensando. Eu comprei para o sogro e para a sogra. Isso se mostra como que eu sou uma pessoa legal. É? Pois é, mas vale a pena, viu? Vitamina D faz toda a diferença. Minha esposa estava lendo uma matéria outro dia e eu não cheguei a ler, mas conversamos a respeito do que ela havia lido, dizendo que no Brasil eles fizeram uma análise com um número de pessoas que havia morrido pelo corona, né? Analisando o nível de vitamina D dessas pessoas. E todas as pessoas que estavam ali sendo analisadas, ou seja, pós-óbito, né, estavam com nível de vitamina D abaixo de 17. Então, vitamina D é muito importante para quem está gestante, mas principalmente, né, para esse momento de pandemia que a gente está vivendo. E agora, uma gestante na pandemia tem que cuidar. Tem que cuidar. Para todo mundo, né? Pois é. Tem uma pesquisa que foi feita na França a respeito da vitamina D que diz o seguinte, que pessoas que estão com nível normal de vitamina D chegam a ter até 4 vezes menos chance, né, de, tendo contato com corona, adquirir a doença. Então funciona quase como uma vacina a vitamina D, né? Deixa o nosso sistema imunológico fortalecido de tal forma que a gente pode até evitar, né, o desenvolvimento da doença. Então é importante. E no Brasil, dados antes da pandemia, mostrava 7 de cada 10 brasileiros com deficiência de vitamina D. Uma era você, das pessoas que estavam com deficiência, né? Então, depois da pandemia, com o pessoal ficando dentro de casa, saindo muito menos para fazer atividade física, ao ar livre, isso deve ter piorado.
Então, é muito importante, né? E se conscientizar da necessidade de suplementar. Só o sol não vai ser suficiente nesse momento. Vamos Sim. continuar. O que mais que nós temos aí? Então, daí tem a tiroxina, T4, Uhum. tá 11. Vamos ver. Tá lá no limite, lá em cima. É? Mas tá bom, tá bom. É período gestacional, as coisas mudam, né? Tá. Daí tem triglicérides, tá 120. Tá excelente. Abaixo de 150, Nossa. tá excelente. Esse é um valor muito importante para gestante. Deixa eu explicar para você. Vale muito a pena, durante a gestação, a gente observar quatro exames, né? Pensando nesse aspecto que eu vou falar agora, né? A concentração de líquido amniótico tem a ver com esses quatro exames que eu vou citar aqui. E por que isso é importante? Quando você começa a ter um aumento do líquido amniótico, isso mostra, né, que você está num risco para o desenvolvimento do diabetes gestacional. Então, esses quatro exames é para a gente justamente ter, né, um grau de observação para evitar um diabetes gestacional. Um deles é o triglicerídeo. Por que o triglicerídeo? Porque o que sobra de carboidrato na corrente sanguínea, então se você, por exemplo, exagerou e comeu muito carboidrato, ou comeu um carboidrato de uma absorção muito rápida, por exemplo, a batata inglesa, isso vai elevar o nível de glicose e boa parte dessa glicose vai para o fígado e vai ser transformada em triglicerídeo. Então, uma gestante que está com triglicerídeo alterado, eu entendo que não está só o triglicerídeo alterado, também está sobrando glicose. E essa glicose é o que vai aumentar, então, o risco de gerar mais líquido amniótico dentro do útero, ali dentro da placenta, e também favorece o diabetes gestacional e geralmente um bebê PIG, que é pequeno para a idade gestacional. Então, é importante essa observação. Então, aí Sim, no eu seu fiz caso, o exame de glicose, aquele também, que toma o líquido lá e depois de 2 horas teste de faz de novo. tolerância oral à glicose, 75 gramas lá de açúcar dissolvido em água, horrível para beber, né? E depois Horrível. as observações. Então, o seu nível de triglicerídeo deu normal. Aí o outro exame é a glicose, tanto de jejum ou teste de tolerância oral à glicose. Também é importante a gente observar a hemoglobina glicada ou glicosilada e o nível de insulina. Então, esses quatro exames, eles são muito importantes para a gestante, para a gente observar. Já tendo seu nível de triglicerídeo abaixo de 150, isso já traz uma ótima notícia para nós, né? Um risco para diabetes gestacional diminuído. Então, notícia boa. Você fez o teste de tolerância oral à glicose, como é que foi o seu Sim, daí desempenho? a glicose em jejum deu 63 Tá. e Veja, depois de 120. um detalhe. 63 de glicose de jejum, no passado era considerado normal, de 60 a 70, né? Hoje, eles consideram normal aí de 70 para cima, né? Então, antes os 60 era normal. Então, eu acho engraçado porque antes era 60 até 90 o ideal de glicose, depois passou para 70 a 100. Então, teve muita gente que tinha um nível de glicose 98 e era diabético. Aí ele dormiu diabético, a ciência alterou até 100 e ele acordou curado. Oh, não tem mais nada, agora eu posso comer açúcar sem problema, né? Então, uma coisa meio louca. E aquele que antes amanhecia com nível de glicose entre 60 e 70, que era normal, não, agora é acima de 70. Então ele acordava bem com 63. Aí no dia seguinte falaram que abaixo de 70 a hipoglicemia já começa a passar mal, né? Então é estranho. Eu vejo que 60 ainda é um nível normal de glicose. 63, como você, né, amanheceu nesse dia quando fez o exame, para mim é considerado normal ainda. Eu não acho que seja um problema. Quando você acordou, como que você estava com 63 de glicose? Estava mal, estava desfalecendo, quase desmaiando? Normal. Pois é. Então, essa observação fisiológica ela é muito mais importante do que só a observação do valor, né, bioquímico laboratorial. Então, é muito importante isso. Só que gestante tem que sempre carregar alguma coisinha junto, né? Mesmo que a gente tenha um bom padrão de alimentação, às vezes tem algumas alterações de pressão e às vezes também tem algumas alterações de glicose e se for o caso, já faz uma pequena correção ali. Então, carregar alguma fruta, alguma coisa, sempre vale a pena para a gestante, né? Porém, Sim. esse nível estava bom. 2 horas depois, o que aconteceu? 78.
Nossa, excelente. Excelente, né? Depois dessa carga glicêmica elevada, baixar para 78 em 2 horas, que é o pós-prandial, muito bom. Avaliou mais quais horas aí? 4 horas depois Não, avaliaram só também, essas né? duas. Só estão fazendo assim agora? Aham. Que pobreza. Antigamente, fazia o exame, fazia a coleta, 1 hora depois verificava, 2 horas depois verificava, 4 horas depois verificava, né? Então agora tá. Não, não, só 2 anos depois. Que pobreza o exame agora, credo. Mas tá bom, é menos picada também. Mas é pouca informação, antes tinha mais informação. Porque 4 horas depois é um valor interessante. Porque a gente percebe que muitas vezes 4 horas depois ainda está normal. E aí vem aquele povo querendo insistir, tem que comer a cada 3 horas, porque senão entra hipoglicemia. Né? Não entra nada. Só se comer alimento de índice glicêmico alto que tem hipoglicemia de rebote. Beleza, teste de tolerância oral à glicose, muito bom. Fez exame também de hemoglobina glicada? Eu acho que não. Tá. Eu tenho Insulina aquele fez? de insulina também, não. Acho Tá, que não. beleza. Como deu tudo normal esses outros dois, não me preocuparia também com os resultados dos outros, que daria normal. Caso a gente perceba alguma alteração nessa questão da glicose sanguínea em algum momento da gestação, aí nós incluímos uma hemoglobina glicada e também, ou glicosilada, qualquer um dos dois nomes, e também uma dosagem de insulina, para a gente observar se tem algum grau de resistência insulínica ou não. Mas como você começou a gestação dentro do peso, né, a tendência é que esses outros dois valores também estejam normal. Por 2 anos, eu acho que eu falei naquela nossa primeira conversa, eu atendi as gestantes de alto risco no HUB. O que a gente mais tem dentro de gestantes de alto risco é um grau de obesidade, né? Então, isso já acaba expondo a gestante para esses níveis mais elevados, tanto de hemoglobina glicada quanto dosagem de insulina. Ou seja, ela já entra na gestação com uma resistência insulínica. E é normal ter uma resistência insulínica durante a gestação, pela produção de hormônios importantes para a manutenção da gestação. Então, esses são fatores importantes. Por isso que muita mulher que entra na gestação obesa, com essas condições, ou acaba desenvolvendo um diabetes gestacional, ou tem um risco maior para eclâmpsia, só que também acaba percebendo que muitas vezes o bebê nasce pequeno, né? Acaba tendo parto prematuro. Né? Então é importante essas observações. No teu caso, você vem levando a gestação muito bem, com dosagens aí até que adequadas para a maioria dos exames que a gente viu, só pequenas correções. Né? Vamos lá, Daí o que tem os mais? de colesterol. Certo. Tem colesterol HDL 51. Está bom. Poderia ser melhor, mas tá Colesterol bom. total. Oi? Poderia ser melhor, mas está bom. Né? Poderia ser 60, Tem. mas Ah, 51 tá tá. bom. Tá. E o colesterol total deu 181. Está dentro do nível de normalidade, não está dentro daquilo que eu considero o ideal, que é abaixo de 150 para o total, né? Porém está dentro da normalidade. Você tem o LDL também? Deixa eu ver aqui. Não, eu tenho frações daí. Ah, sim, tá aqui no frações. É isso, é. O LDL deu 106. Pois é. Então veja, ó. Quando a gente observa o colesterol total, eles dizem assim, até 200 é normal. Só que se a gente for observar até 200, você encontra muito poucas pessoas hoje que estão com o nível do HDL em 60, que seria o ideal para mulheres. Mas se tivessem 200, que é o normal ainda pela ciência, normal, né? Para a ciência, você pega 200 e diminui 60. Opa, se eu pegar 200 e diminuir 60, vai me sobrar 140. Esse 140 vai ser dividido entre as duas frações que restam, que é o LDL e o VLDL. Se, por exemplo, o VLDL estiver no seu limite, que é 35, sobrou 105 para o LDL. Está acima do recomendado, que é menos de 100. Então, veja, nunca que uma pessoa estando com 200 de colesterol, que é o considerado normal pela ciência, vai estar com as suas frações no nível ideal. Nunca, não tem como. O seu, por exemplo, nem chegou a 200. Né? Está aí na casa dos 180 e já deu alteração, onde deu 106 de LDL.
Então, essa é E o VLDL deu 24. o VLDL está dentro da normalidade, mas o LDL deu um pouquinho acima daquilo que seria o ideal. E o que Então, faz para corrigir isso? para corrigir isso daí, a atividade física ajuda e cuidar com a ingestão de gordura saturada, que é produtos de origem animal, todos eles têm bastante gordura saturada. Principalmente observar que quanto mais dura a gordura, maior é a concentração de ácidos graxos saturados, né, que vai servir como matéria-prima para produzir o LDL. Então você pega, por exemplo, só vou dar aqui um exemplo, o ovo. Quando você pega o ovo e quebra o ovo, a gema dele é mole, não é? Aí você cozinha ou frita e a gema fica dura. Ou seja, esse processo de aquecimento fez com que a gordura da gema do ovo ficasse mais saturada do que já era. Mais saturada do que já era. Então, o processo que utiliza também para a preparação culinária acaba piorando ainda mais a condição da gordura presente ali já no alimento. Então, é sempre importante observar, quanto mais dura a gordura, mais saturada ela é. Então, a gente tem a gordura animal como sendo uma fonte de gordura saturada, que aumenta o LDL. Temos depois também uma gordura que é adicionada aos alimentos industrializados, que é a gordura vegetal hidrogenada. Então, a gordura vegetal hidrogenada, ela é uma gordura onde passou por um processo chamado biohidrogenação, onde você adiciona hidrogênio na molécula. Então, você tem que lembrar da época da química. Lembra daquelas cadeias SPDF que a gente via lá dos elétrons circulando? Então, todos os elementos químicos, eles vão buscar uma estabilidade. Para que alguns encontrem estabilidade, eles vão precisar se unir com outros elementos. Por exemplo, o hidrogênio, ele precisa somente de uma ligação para que ele fique uma molécula equilibrada. O carbono precisa de 4 ligações para poder ser uma molécula equilibrada. Então, quando você tem, por exemplo, aqui um carbono e ele está fazendo uma ligação com o carbono que está ali atrás, então ele já fez uma ligação. Quando ele faz uma dupla ligação com o carbono que está à frente, ele já tem 3 ligações. E aí ele se liga com mais um hidrogênio aqui, pronto. É uma molécula estável. Só que esses carbonos que têm essas duplas ligações, eles deixam o óleo líquido à temperatura ambiente. Então, são os pontos de insaturação da molécula que vai deixar o óleo líquido à temperatura ambiente. A gordura de origem animal ela é saturada, ou seja, ela não tem essas insaturações suficientes para deixar a gordura líquida. Por isso que ela é sólida, porque ela tem muita ligação simples entre os carbonos, né? E nesse caso, quando você tem um óleo que ele é líquido à temperatura ambiente, se eu forço quebrar essa dupla ligação e adicionar mais um hidrogênio aqui agora, então veja, tem uma ligação com um carbono aqui atrás, um outro carbono aqui, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, eu saturei a molécula. Eu consigo saturar essa molécula de 2 formas. Uma delas é através desse processo chamado biohidrogenação, onde eu forço a entrada de hidrogênio para se ligar com esse carbono. E vou deixar então a molécula sólida. Então essa gordura vegetal hidrogenada é sólida à temperatura ambiente. E é uma das principais matérias-primas que hoje é consumida pela população para servir, né, como matéria-prima para a produção do LDL. Tudo, né, que é industrializado, eu acho que... Quase todo industrializado tem. Eu me assustei, minha filha outro dia, né, a gente estava lendo o rótulo de um house, né, e o house é uma bala, você sabe que aquilo é rico em açúcar, né? Mas eu me assustei quando a gente estava lendo, estava escrito gordura vegetal hidrogenada. Eu falei, para que botar essa desgraça dentro de uma bala que já não é boa e ainda conseguiram piorar, né? Colocando gordura vegetal hidrogenada na bala. E eu falei, ah, não, agora a indústria está se superando, viu? A cada dia eles trazem uma novidade pior para nós, né? Então, gordura vegetal hidrogenada é muito adicionado nos produtos. Por quê? Isso aqui é um fator importante que a gente tem que saber. A gordura, ela melhora a palatabilidade, ou seja, deixa o alimento mais saboroso, porque gordura gera sabor. Além disso, a indústria coloca não só com a finalidade de melhorar o sabor, já sabendo que a gordura gera também aumento de dopamina no cérebro. Dopamina é o hormônio do prazer. Ou então você vai comer um negócio que é gostoso e gera prazer, você vai querer de novo. Só que esse prazer que gera, o prazer exagerado, que acaba escravizando as pessoas, né? Então você vai ficar meio que escravo desse produto depois.
A gordura, ela também aumenta o tempo de prateleira do produto, ou seja, faz com que ele tenha um tempo de validade maior e adiciona crocância. Pô, não tem por que não usar, né? Olha quanto benefício que a indústria tem. Não a gente, né, que come, mas a indústria. Então, eles adicionam, sim, muita gordura vegetal hidrogenada nos produtos industrializados. Então, é necessário a gente desenvolver essa prática de leitura de rótulo. Quando a gente vai ler, por exemplo, o rótulo lá do molho de tomate, às vezes você vai ver gordura vegetal hidrogenada. Você vai comer o biscoito recheado, aquele recheio inteiro é só gordura vegetal hidrogenada, com corante e com saborizante ali, né? Então, é necessário fazer a leitura de rótulo. E a segunda forma que a gente tem de saturar a molécula é o aquecimento, principalmente na fritura. Então, fritura também é um problema para o aumento do colesterol LDL. Então, são esses três itens aí que nos preocupam, né? A gordura saturada proveniente do alimento que sofreu a biohidrogenação ou a gordura saturada que vem do produto que sofreu o aquecimento ou ainda a gordura saturada que é natural já no produto de origem animal. Certo. Começar a cuidar mais. Já cuido, né? Mas agora cuida mais ainda. Puxãozinho de orelha bem de leve assim. Porque tem 106, 106, Sim. então... Tem mais, tem bastante ainda. Deixa eu ver. O ferro Pode. sérico. 115. Então, veja, ó, o seu ferro sérico está excelente, você está usando todo o seu estoque, né, de ferritina. Chega uma hora que não tem mais de onde tirar. Olha, eu me surpreendi outro dia numa conversa aqui no Today. Uma mãe veio conversar comigo falando sobre a filha. E aí falou que o exame dela estava em 5 a ferritina. E aí eu falei, meu Deus, cadê sua filha? Tá aí? Ela falou assim, tá, deixa eu conversar com ela para ver se ela tá com cara de defunto já, né? Porque Já faz um 5 tempinho, né? Foi no ano passado. foi, 5 Eu tava acho que eu terrível. assisti isso. Aí depois desses 5, uma amiga me ligou e falou assim, ó, você achou que o dela tá ruim? O meu tá em 2,5. Eu falei, cruz, credo, né? E essa semana passada eu fui surpreendido pelo menor nível de ferro, ferritina que eu já vi na história. Nossa. Hum. É, o mais baixo que eu tinha visto era 2,5. Eu falei, meu Deus do céu, o povo tá querendo competir aqui para entrar no livro do recorde do Ricardo Vargas, aqui o Guinness Book, né, do Ricardo Vargas, porque, pelo amor de Deus, um não dá, é terrível. Então, o que está acontecendo? Você está usando o seu estoque, vai chegar uma hora que ele vai diminuir de 10 se a gente não fizer as correções. Mas veja que o nível de ferro circulando no sangue está normal. Por isso que eu nunca posso fazer somente o exame do ferro sérico. Ele me mascara demais o resultado. O ferro sérico pode estar normal, só que a ferritina está lá embaixo, porque está É o doando estoque, tudo que né? tem para manter o ferro normal. Então é sempre importante fazer os dois. Tá. Daí tem das proteínas também. As proteínas totais de 6,3. Tá bom. E daí tem a albumina, Uhum. 3,6. Tá normal. E a globulina, 2,7. Ok. Essas estão perfeitas e elas são muito importantes para a avaliação do estado nutricional. Quando a albumina, por exemplo, fica baixa, isso aumenta a retenção de líquido da mulher no período gestacional, que ela entrou em albuminemia. Então, isso é preocupante. E quando a globulina está baixa, é porque provavelmente vai ter uma anemia instalada, porque a globulina, dentre as globulinas, eu tenho a hemoglobina, que é um tipo de proteína que realiza transporte, o transporte do oxigênio. Então, aí no caso está bom. Tá. Eu vi a E frase daí aqui que só. a Suzirene escreveu uma frase, eu gostei, achei legal assim. Ela escreveu assim: arroz e feijão, eis a solução. Pois é uma combinação perfeita, mas tem que ser o arroz integral. É. Então, daí tem a última folha aqui, o TSH, deu 4,82. Está normal. Então veja que quando a gente E viu a tiroxina, eu falei que ela estava lá bem próximo do limite superior, né? Mas o TSH está dentro do nível de normalidade, ou seja, continuamos aí, né, feliz com o funcionamento da tireoide. e daí tem a tiroxina livre, Uhum. que tá 0,71. Normal. E o T3, que é triodo. Ah, Tironina. é um nome esquisito. 1,19. Tá bom. Esse daí é o T3, né, que é a triodotironina, Isso. normal também. Então, esses últimos aí que você falou, tudo normal. Mais algum?
Não, é só isso que o senhor tinha pedido. Então Tá, veja e só, qual que é o que o senhor perguntou se eu tinha feito? hemoglobina glicada e insulina. Mas Ah, como o seu tá, nível já de anotei. glicose deu normal, né, e o seu nível de triglicerídeo deu normal, não precisa se preocupar agora. Caso a gente tenha alguma alteração dentro desse valor, aí sim a gente vai observar de uma maneira, né, mais ampla, ampliando aí aquela foto que eu sempre digo, né, e pedindo esses outros dois. Nesse momento, nós podemos dizer que o seu estado nutricional está bom, devemos ter alguns graus de atenção a alguns aspectos importantes. O ganho de peso semanal agora no segundo trimestre, né? Então cuidado para não ficar 2 semanas sem ganhar e na terceira ganhar 1 quilo, né? Que passa do que seria o limite para o segundo trimestre. Ah, Então o ideal é sempre levar a semana buscando ter padrões de refeição muito similar, muito similar. Cuidado com as escapadas no final de semana, nos dias atípicos, né? Nada de rodízio de pizza no final de semana. Então, assim, tem que cuidar. Porque às vezes no final de semana, um exagero que você cometa, isso daí faz o teu organismo sugar todas aquelas calorias. Veja o que acontece. Essa aqui é uma coisa que eu queria destacar, mas deixei para o final, para que desse tempo de olhar todos os exames, né? Se desse tempo, eu falaria. Já que deu, vou falar. Tem muita gente que faz o seguinte, ó a prática das pessoas, né? Come bonitinho a semana inteira. Aí chega no final de semana, ao invés de encostar o pé na jaca, afunda, né? Vai até o fundo lá, né? Comete aquele exagero, né? Aí pensa, né? Fica lá sofrendo, falando, meu Deus, o que eu fiz, né? Aí segunda-feira ela pega e fala assim, não, eu vou compensar na segunda-feira, eu vou comer menos na segunda-feira. Porque aí, se eu comer menos na segunda, eu equilibro com o exagero que eu cometi no final de semana. Não faça isso. Nunca faça isso. Por quê? Se você cometeu um exagero, exagerou na quantidade de calorias ingeridas no final de semana, e compensar na segunda-feira, seu cérebro vai entender o seguinte. Aí, tá vendo? Ela comeu demais porque ia entrar em restrição calórica. Então, toda vez que ela comer demais, é porque vai entrar em restrição calórica. Então, toda vez que você exagerar, teu corpo vai funcionar igual um aspirador de calorias, né? Ele vai aspirar tudo que ele puder e guardar, né? Então, assim, se exagerar, o ideal é não exagerar. Mas se exagerar, volte ao padrão. Não tenta compensar, não. Porque depois o teu corpo entende que toda vez que tiver exagero, ele tem que guardar. E aí acaba piorando a situação, tá? Então, esse é um aspecto importante. Observe esse detalhe. Para você tentar manter um ganho de peso normal, semana após semana, no segundo trimestre. Um outro detalhe importante é fazer as correções pontuais que a gente viu, né? De ferro, da vitamina B12 e manter o da vitamina D. Então, esses aspectos são importantes dessa suplementação, tá? Mantenha a sua suplementação, continue levando a gestação desse jeito, sem cometer exageros de final de semana. E eu acredito que vai dar tudo certo lá no final, porque até agora tem se mantido, né, num nível de excelência seu período gestacional. Parabéns, né? Ficamos obrigada. felizes, né, como que você tem conseguido levar. Né? Isso nos deixa aí bastante otimistas, né? Para que com 38 semanas até 42 nasça um bebezinho saudável. Quando que você Então vai tá. E ver tem o reflexo do bebê? necessidade de fazer de novo exames daqui a alguns meses ou não? Até o final da gestação, sim, geralmente se pede, né? Você vai fazer provavelmente um novo exame quando você terminar o segundo trimestre. Então, agora lá na 29ª semana, você já pode fazer um novo exame. Porque aí a gente vai ter exatamente como foi o padrão do segundo trimestre. Se, por Daí exemplo, a eu posso gente fazer todos percebe, esses? pode, aí pode fazer esses, né? Se você, por exemplo, percebe no final do segundo trimestre que teve algumas alterações, né? Ou seja, a vitamina B12 caiu mais do que desejado, a vitamina D caiu, a tendência é que no terceiro trimestre a coisa piore. Por quê? Porque o bebê vai demandar mais desses nutrientes. Então, você vai entrar numa carência, onde a gente faz uma correção maior, né? Então, é sempre importante. O ideal seria que a mulher fizesse exames antes da gestação, descobriu lá as carências, faça as correções. Fez as correções, engravidou, final do primeiro trimestre, exame, final do segundo trimestre, exame. Nasceu, exame de novo, né? Porque se Entendi. tiver carências, né, tem que corrigir.
Então, nesse período, é a cada 3 meses, né, para poder fazer esse acompanhamento. O ideal seria, né, não é sempre que é pedido, mas o ideal seria que no final de cada trimestre você tivesse a foto do trimestre. Né? O que aconteceu nesse primeiro trimestre? O que aconteceu no segundo? O que aconteceu no terceiro? Para que aí entre também bem no período de lactação. Eu sempre trabalhei fazendo avaliações dessa forma com as minhas pacientes e sempre deu um bom resultado, porque a gente consegue fazer uma correção rápida, sem deixar que entre em processo de carência quando a gente observa que a coisa deu uma desandada de um trimestre para o outro. Sim. Então tá, Beleza? quando eu fizer, vou vir aqui de novo. Chama de novo. E a gente vai estar por aqui às 7 horas da manhã no Today, de segunda a Sim. sexta. Eu vi que acho que foi na sexta-feira que você escreveu que tinha os exames, né? Pedi também. Eu vi Mas depois. aí não deu tempo. Conforme eu fui rolando a barra, eu vi. Hoje eu vi, assim, eu pedi o cedinho, né? Já vou deixar ela calma aqui, dizendo que eu vou chamar e vou fazer a introdução minha aqui, né? Mas legal. Leila, parabéns, né? A gente está feliz, né? Obrigada. Você está levando muito bem essa gestação e em breve a gente vai fazer aí um Today, né? E você vai estar apresentando um bebê para a gente, né? Se Deus quiser, né? Legal. Obrigada, Um bom dia para doutor. você, Leila, um bom dia para todos que estão nos acompanhando. Lembrando que não tem saúde em pauta segundas e quintas, hein, pessoal? Vamos trabalhar num sistema diferente esse ano. Então eu vou lançar uma enquete essa semana dentro do grupo para saber quais são os assuntos que vocês querem que nós venhamos a trabalhar no formato de jornada. Então, por exemplo, se vocês escolherem o assunto diabetes, nós vamos fazer uma jornada só sobre diabetes. Se escolherem obesidade, uma jornada sobre obesidade. Então, vocês vão escolher os temas e a gente vai fazer pelo menos uma vez por mês uma jornada específica de um assunto, trabalhando 3 a 4 noites, dependendo da quantidade de assunto que a gente precise trabalhar nesse assunto específico que vocês vão escolher, tá bom? Um bom dia para todos, um abraço, Leila. Tchau, obrigado, doutor. Até mais. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, você também. Tchau, pessoal. Nos vemos amanhã, 7 da manhã. Tchau, tchau.